Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos e amigas que nos acompanham pela Web TV da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, amigas e amigos que nos acompanham pelas rádios que transmitem este evento, nossos votos de muita paz. Inicialmente, desejo solicitar escusas por permanecer sentado, desde que me encontro sob orientação médica no tratamento de hérnias de disco. Vale recordar que o sentido da vida é a busca da plenitude. Para onde se volte a criatura humana, nela encontramos uma sede de paz. A necessidade imperiosa de encontrar o objetivo essencial da vida, a que denominamos como felicidade. Um dos mais eminentes escritores do século XX, em uma série de obras, tentou definir esse anseio da humanidade na busca da sua autorrealização. Depois de se haver doutorado em medicina, optou pelo jornalismo e, durante a Segunda Guerra Mundial, resolveu partir para o campo de batalha, a fim de transmitir para a agência Reuters do mundo o que se passava no front. O seu nome ultrapassou fronteiras e deu à Inglaterra a honra de muitos títulos de obras tornadas best-seller. Desejo referir-me a Cronin, o homem que nos ofereceu obras que se converteram em peças de teatro e foram levadas à cinematografia. Praticamente todos os seus livros foram galardoados com prêmios nos Estados Unidos, na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra, pelo caráter e pela cor de humanidade, retratando as experiências humanas na velha tradição de que a vida imita a arte, e não a arte que imita a vida. Entre as suas obras notáveis, ainda são célebres Noite sem Estrelas, O Jardineiro Espanhol, A Família Bradley, Pelos Caminhos do Mundo e quase uma trintena que fascinou a segunda metade do século XX e ainda permanecem como imbatíveis em las bibliotecas do mundo. Merece considerar que Cronin abandonou a medicina pela qual havia lutado tenazmente, por não concordar com a denominada medicina socialista, então na Inglaterra, na década 1940-1950. E é de uma dessas obras que iremos retirar uma experiência real, narrando-a ao sabor da própria emotividade. Ele conta que se encontrava em Londres, pelos caminhos da minha vida, um retrato autobiográfico, e se dedicava, na medida do possível, a ser humanitarista, mas era muito jovem. Havia recebido o direito de exercer a medicina, mas ainda não havia experimentado a experiência da vivência humana. E certa noite, ele, que colaborava em uma casa pia, recebeu a advertência da Madre Superiora para ir imediatamente ao lar de meninas
nos arredores então de Londres, onde uma pequena padecia de um mal irrecuperável. Ele irá narrar que estava ainda desenhando a sua clínica geral, mas não teve dúvidas em atender aquela mulher que dedicou a sua vida a Cristo, através da maternidade pelas crianças sem pais. E quando lá chegou, tomou conhecimento de que a menina estava sendo destruída pela difteria. À época, ainda não se havia descoberto o soro antidiftérico. E a criança estava marcada para morrer. No entanto, de imediato a religiosa disse-lhe: poderemos tentar salvá-la. Eu sei que você não é um cirurgião, mas se nós tentarmos salvá-la, lhe daremos 5% de probabilidades de vida. E se não tentarmos, ela não terá possibilidade nenhuma. Elucidei a religiosa que as minhas experiências eram no corpo clínico. Nunca havia sequer feito a análise de uma tumoração, com a consequente expressão cirúrgica. E ela me pediu para ver a criança que tinha apenas 5 anos. Eu pude perceber as garras da morte desenhadas no seu rosto, a respiração ofegante e totalmente entregue ao desespero. Atrevi-me a aceitar o desafio, contando com a madre na condição de anestesista. Ela se encarregava do clorofórmio, colocado sob as fossas nasais, periodicamente. Seria talvez uma cirurgia fácil, uma traqueostomia, abrir a traqueia e fazer a colocação de um tubo respiratório artificial. E levou-me imediatamente à sala improvisada para a asepsia. Estava fazendo a higiene das mãos quando a vi pela primeira vez. Tratava-se de uma jovem esguia, com sardas ao rosto, os cabelos ruivos, mas havia no seu semblante uma tal alegria de viver, como eu, que me sensibilizou em particular. E ela me ajudou naturalmente a calçar as luvas e me disse que ia colaborar, entregando-me os instrumentos para a cirurgia. Estava muito feliz. Havia se diplomado fazia pouco e era a primeira vez que, na condição de enfermeira, iria realizar uma atividade sem a presença do chefe médico. Partimos os 2 aventureiros para o campo da vida, a fim de vencermos a morte. E quando me aproximei da mesa cirúrgica, claro, improvisada pela religiosa, pude perceber na garganta a área da traqueia levemente desenhada. A madre já havia anestesiado a jovem, que apresentava olheiras profundas, as marcas da morte pela falta de respiração. A enfermeira improvisada entregou-me o bisturi. E eu então eu me lembrei de Deus. Fazia tempos que nós estávamos divorciados. Quando eu entrei na universidade e recebi as primeiras aulas de anatomia, de fisiologia, de anatomia comparada, resolvi abandonar Deus. Não era um ateísmo cultural, era a presunção do jovem universitário que tem a impressão de saber tudo. E durante muito tempo eu evitei conversar com ele. Mas agora eu tinha diante de mim uma vida e temia que essa vida se escapasse. Não sei por quê,
Aproximei-me da janela e contemplei uma estrela que fulgia. E então eu disse: Senhor, eu tento crer em ti, mas se tu existes, salva. Eu serei o intermediário das tuas mãos. Temo atingir-lhe a corda vocal, ou produzir-lhe, talvez por inépcia, um drama muito mais grave. Se tu quiseres, salva. E lembrei-me da minha infância, quando minha mãe colocava-me entre as pernas e fazia-me repetir a oração dominical. Mentalmente sorri e balbuciei com a voz do coração: Pai nosso, que estais nos céus. E de imediato, com um sorriso nos lábios, acerquei-me da mesa cirúrgica e percebi o bisturi cortando os tecidos, enquanto a enfermeira me dava pinças para naturalmente segurar os vasos que sangravam. Olhemos-nos por detrás da máscara e sorrimos felizes. E de repente, a lâmina atravessou o tecido adiposo e o oxigênio puro entrou-lhe pelos pulmões. De imediato, aquele semblante quase cadavérico começou a colorir-se. Era o sinal da vida através da transformação do sangue, recebendo oxigênio e carregando as cargas de toxinas pelas artérias. Mais ou menos entre 10 e 20 minutos, terminamos a cirurgia e de imediato fechei a ferida cirúrgica, colocando um tubo de borracha que deveria permanecer até passar o surto terrível da doença fatal. Ela foi removida para o leito ali mesmo, naquele quarto improvisado de enfermaria. Eu estava particularmente cansado. A madre sorriu e eu pude ouvir os passos no imenso corredor, buscando o dormitório. Eu falei à enfermeira: agora, senhorita, é com você. Eu irei deitar-me porque tenho tido noites muito difíceis e você irá vigiar. Quero dizer-lhe que o sono é um tremendo adversário das horas avançadas da madrugada. Mas também quero lembrá-la de que todo paciente cirúrgico ou não, toda vez que sente um corpo estranho no organismo, através de um automatismo retira. E isso pode ocorrer arrancando o tubo respiratório e ela vai morrer por anóxia cerebral, resultado da asfixia. Ela sorriu e disse: doutor, eu me formei exatamente para salvar vidas. E o que você está me recomendando, tábula rasa, é o que nós aprendemos no 2º ano de enfermagem. Sorrimos quase no complô. Ele disse onde estaria deitado no quarto próximo, para alguma emergência. E ela, cantarolando uma velha história irlandesa, sentou-se, cruzou a perna e eu me fui deitar. Não saberia dizer o tempo que transcorreu. Eu estava dormindo profundo sono, quando ouvi alguém bater desesperadamente à porta. Abria, mas por instinto, era ela. Tinha lágrimas nos olhos, a expressão de desespero, e dizia: venha depressa. Ela morreu. Mas a jovem não poderia ter morrido. Saí correndo, pés descalços, e cheguei à pequena sala de enfermagem, à luz frouxa de um lampião, e pude ver-lhe a palidez. Tomei o pulso e não o encontrei. Olhei e no ato cirúrgico faltava o cânulo. Ela deve tê-lo retirado nesse sistema automatista. Olhei em volta e o tubo estava no chão. Apanhei-o e olhei a enfermeira. Ela baixou as vistas
e disse gaguejando: eu dormi. Eu não suportei o sono. Eu dormi. O sono é um ladrão que calça sandálias de veludo e através dos nossos pés chega à consciência e nós perdemos o contato com a realidade. Então, enfurecido, ele disse que era uma criminosa. Ela havia cometido um dos crimes mais hediondos da ciência médica. E eu iria naturalmente denunciá-la ao conselho médico por aquele crime de negligência. Ela tentou falar algo, mas estava dominada pelo desespero. Sentei-me à mesa com ira, tomei de um papel e comecei a fazer a denúncia, minuciosa, com a memória ardendo em febre de ternura pela menina que perdeu a vida. E logo depois, pedi-lhe para que me ouvisse a leitura. Ela ouviu, parecendo a estátua do sofrimento. E quando eu terminei, perguntei-lhe: tudo exato? Não tinha voz. Meneou a cabeça afirmativamente. E eu lhe pedi que assinasse, que desse o visto. Ela tomou da caneta e no momento que ia assinar, olhou para mim de uma maneira inolvidável: doutor, dê-me uma nova oportunidade. Foram dias terríveis. Eu sou escocesa e me encontro em Londres em uma situação deplorável. O meu sonho é salvar vidas. E para poder matricular e manter-me na universidade, eu fiz trabalhos hediondos. Limpava o piso de casas de família ou de bares, de boates. E para poder arcar com as despesas de formatura, eu trabalhava de dia. Veja estas mãos como estão calosas. Trabalhava de noite e estou exausta. Não tive um dia de repouso, mas eu esperava poder resistir, sentada, escutando as onomatopeias da natureza nesta madrugada que não termina. Eu dobrei-me sobre mim mesmo: doutor, dê-me uma nova oportunidade. Não posso. Oportunidade para matar? Se eu a não denunciar, a Sociedade de Medicina da Inglaterra estarei cometendo um crime também hediondo, por ser conivente com o seu crime. E não irei deixar de correr o risco da sua insensatez matar alguém. Só desejo saber: estou sendo fiel aos fatos? Está, doutor. Então, hoje mesmo, mais tarde, eu colocarei essa denúncia no correio. E na terça-feira, quando teremos um encontro da sociedade, será definida a punição legal da medicina. E o processo será encaminhado à Polícia Civil para tomar providências pelo crime de homicídio. A cólera me havia cegado. Eu não me lembro sequer da postura que ela manteve. Procurei redigir com o cuidado máximo. Envelopei a denúncia e dirigi à sociedade encarregada dessas análises. Chegando a Londres, coloquei o selo e numa das caixas postais da rua, no instante em que ia colocar a carta de acusação, a minha consciência gritou: tem você certeza de que foi muito fiel? Trata-se também de uma vida. Ela deseja servir e você vai interromper alguém que pode ser útil ao mundo. Assustei-me e resolvi levar a queixa para casa. Tanto fazia entregar naquela hora como mais tarde. Chegando a casa à noite, cansado, eu reli. Mas era exatamente o que aconteceu. À medida em que eu fazia análise de cada frase, lembrava-me
de todos os cuidados que tivéramos. Lacrei a carta. Eu, no dia seguinte, dirigi-me ao Correio Central. Mas, no instante de largar a carta na caixa postal, a consciência bloqueou-me o gesto. E eu levei de novo para casa. E reli pela segunda vez, pela terceira vez. Estava exato. Porque eu não tinha coragem de a denunciar. Estava também arriscando-me. Porque poderia ela um dia dizer que eu não cumpri com o meu dever. E eu perderia o direito de exercer a medicina. Por fim, ao entardecer do terceiro dia consecutivo, eu não tive coragem de postar a carta. Chegando a casa, rasguei-a, atirei-a na lareira e procurei esquecer. Passaram-se os anos. Eu fui para a guerra. A humanidade estava conflagrada. Ao invés de salvar vidas, eu optei por escrever sobre vidas. Mas na oportunidade que relato esses acontecimentos, eu havia recebido inúmeros prêmios de literatura mundial. Era um homem rico e estava nesse momento num dos bairros mais elegantes de Londres. Por hábito, na minha condição agora de periodista, não mais de médico, eu tinha um certo faro para o jornalismo. E peguei o The Times e abri-o casualmente. E depois fui direto à página das narrativas e do obituário, quando vi uma fotografia. Era uma fotografia curiosa. Alguém em uma janela contemplando o mar. O fotógrafo, à esquerda, conseguiu captar aquele corpo, aquele rosto, num claro escuro das grandes pinturas da Renascença e o mar silencioso. Mas havia nos olhos daquela mulher algo de estranho. E eu olhei, a epígrafe dizia: a dama que não dorme nunca. Era um título fascinante. E eu comecei a ler a reportagem. Era uma reportagem de uma cidadezinha de Gales, um dos países do sul. Contava a história de uma mulher que mantinha um orfanato na cidadezinha de Tenebre, que é uma cidade de mineradores de carvão. Essa mulher havia salvado durante a guerra mais de 4.000 crianças órfãs, porque elas eram mandadas de Londres quando a cidade começou a ser destruída pelas bombas voadoras de Von Braun. E ali eram enviadas e elas recaminhavam principalmente para a Suécia, para a Noruega, para os Estados Unidos, mais de 4.000 crianças. E o repórter que a entrevistou perguntou-lhe: mas, senhorita, respondeu ela sorrindo, é verdade que a senhora não dorme nunca? Eu disse: lenda. As pessoas daqui são muito modestas e as lendas correm como as velhas lendas da nossa tradição regional. É claro que eu durmo. Bem, mas eu durmo depois do almoço. Eu me deito por 1 hora e coloco o algodão com álcool e água como um penso sobre os olhos para diminuir a dilatação dos vasos oculares. É claro que durante a noite eu vigio, porque todas as minhas crianças vieram da guerra, têm pesadelos, gritam, e eu estou sempre vigilante nos dormitórios para acalmá-las, para cantar para elas as velhas canções da nossa pátria. A este eu digo: papai está nos céus. A outra eu digo: uma fada, como se fosse uma borboleta, vai trazer mamãe esta noite para visitar você. E então eu fico caminhando de uma
para outra sala de dormitório. Mas o mais é fantasia. Senhora, você é uma enfermeira extraordinária. Poderia estar em Londres, Paris. Poderia estar em Milão ou Zurique, nas grandes cidades do mundo. E por que está em Tenebre, essa cidade miserável de carvoeiros? Ela meneou a cabeça e respondeu ao entrevistador. Eu também pensei. Mas uma coisa fez-me vir exatamente para aqui. Quando eu era jovem e me havia formado, eu fui convidada por um médico muito gentil para poder trabalhar numa noite em uma cirurgia de traqueostomia. Eu lhe falei que era irlandesa. Ele meneou a cabeça sorrindo. Mas, embora a cirurgia fosse todo um êxito, eu deveria estar vigiando a criança para que não arrancasse o tubo respiratório. Mas eu dormi e miseravelmente perdi aquela vida. A ele eu pedi que me desse uma outra oportunidade. E ele negou. Não darei a outra oportunidade. Então eu fiquei atormentada. Ninguém sabe quanto dói esperar. A sentença de morte, eu nasci para amar, para curar. Ninguém sabe a expectativa de cada dia, cada hora. E 3 dias depois, eu não aguentei esperar. Fui à Sociedade de Medicina e arranjei um alvitre. Eu falei à secretária, eu sou irlandesa e estou mudando-me de apartamento. Queria pedir um favor. Será que existe alguma notificação para mim? Olhe na correspondência, porque eu tenho medo que ela vá para a minha casa. Eu estou mudando, mas ainda não sei o endereço. O meu nome é... E declarei o meu nome. Ela olhou a correspondência e disse, não há nada. Sim, mas deve haver, porque o Conselho de Medicina reuniu-se na última terça-feira e naturalmente, mas não há nada. Oh, meu Deus, possivelmente haverá na próxima terça-feira. Eu voltarei aqui. E voltei, não tinha nada. E voltei, e não tinha nada. Um mês depois não tinha nada. Então eu descobri que ele me deu uma nova oportunidade, que ele não me denunciou. Então eu gritei hosanas e saí procurando um lugar em que eu pudesse salvar vidas, em homenagem àquela vida que eu perdi pelo sono devastador. E nunca mais eu pude dormir em paz. Eu tenho sempre a ideia de como deve ter morrido asfixiada aquela criança junto de mim. Até que eu vim a Tenebre. As crianças imundas, morrendo nas ruas. Eu pedi ajuda para erguer um orfanato. E os pais saíram da profundidade de Minas, de mais de 1000 metros de profundidade. E me ajudaram. Construímos com zinco. E construímos, chegou a guerra. E então, o rei me mandou algumas crianças. Colocamos-las de qualquer forma. E Tenebre, a cidadezinha correu a me ajudar e crescemos e crescemos. E mais de 4.000 vidas foram salvas da morte das bombas da guerra. E essas 4.000 vidas estão na Escandinávia, no mundo novo, graças a ele ter me dado uma nova oportunidade. Ela chorava. Não era mais aquela jovem esguia, era uma matrona. Havia na sua face uma beleza seráfica. Então o jornalista perguntou-lhe, mas senhorita, poderia dizer o nome desse médico que deu vida à sua vida? Não posso. Não posso, por 2 razões. Eu não havia perguntado o nome dele. Eu não sei o nome dele. E a segunda razão é,
Se eu soubesse o nome dele, seria eu quem estaria denunciando, porque não cumpriu com seu dever. Estaria pagando-lhe com a traição. Mas eu gostaria, já que vai sair no The Times, o maior jornal da Europa, eu gostaria que ele lesse a minha gratidão. A minha vida é um poema de gratidão ao homem que salvou a minha vida e dos milhares de vidas de crianças que ele me permitiu salvar. Cronin olhou para aquele rosto e voltou à sala. Voltou àquela sala, aquela noite, aquela madrugada, a carta que ele jogou na lareira, e então atirou no chão o jornal. Aproximou-se da janela e abriu-a. O céu de Londres, com o seu fog, estava pesado. Ele olhou para cima e lembrou-se que estava de mal com Deus. Havia visto tanta miséria que optou pelo materialismo pela segunda vez. E lembrou-se que naquela noite ele havia pedido a Deus e nem agradeceu. Mas agora, profundamente comovido, ele ergueu a voz do coração e disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E mais adiante, perdoai as nossas dívidas. Havia valido a pena perdoar. O perdão é o mais belo gesto do amor humano. É exatamente o coroamento do sentimento de ternura e de compaixão que devemos ter uns para com os outros e todos para com a natureza. Então ele se prometeu que não iria buscá-la em Ténèbres, mas que também ele lhe era muito grato por não se haver preocupado em descobrir-lhe o nome e agora colocá-lo numa situação dessa natureza. Por isso que ele intitulou esse capítulo do livro, que eu narro à la manière, à minha maneira, como sendo a dívida da gratidão. E eu estive pensando que é a dívida da gratidão que me trouxe a Pelotas. A querida Pelotas, que me passa pela mente a figura de Lauro Enderle, o barbeiro pelotense, que me recebeu na sua casa, naquele dia longínquo do mês de junho, que fazia muito mais frio do que hoje, e que me fez acostumar com o frio úmido de Pelotas. Quando saltamos no aeroporto daqui, de um avião que costumamos chamar o leiteiro, porque para em qualquer lugar, o cai-cai, porque quase não tinha asas. E era uma verdadeira aventura nos anos 50, viajasse de Porto Alegre a Pelotas de avião. Então a Lauro Enderle, que foi um homem de grande cultura, autodidata, gentil, e que me recebeu com ternura no seu lar, para que pudesse iniciar o périplo pelo amado Rio Grande do Sul, que me fez evocar essa linda história real do perdão. Porque um dia, olhando a humanidade a qual pregava Jesus, ele compreendeu que a sociedade não estava preparada para assimilar os conteúdos profundos da sua mensagem. E conforme relata João, evangelista, em 14, 16, 25, 26,
Ele prometeu que voltaria uma segunda vez, que nos daria uma nova oportunidade, depois de recebermos a sua mensagem libertadora e conspurcá-la, depois de trazê-la para as nossas paixões e naufragarmos no oceano bravio das nossas imperfeições, iríamos apelar para Ele que nos desse uma nova chance. Eu vos enviarei o Consolador, que o mundo ainda não conhece. E quando Ele vier, repetirá as minhas lições, que tereis esquecido, e dir-vos-á coisas novas, que ainda não tendes a capacidade de entender. Esse Consolador é o Paracleto, isto é o advogado, que vos dirá coisas novas, mas que ficará convosco até a consumação dos séculos. E depois que ele se fez, dobraram-se os révos uns sobre os outros. No dia 13 de junho do ano 313, o cristianismo sofreu o seu primeiro golpe. Aquela doutrina de perseguidos que ofereceu desde Nero em 57 a Diocleciano em 214, 1 milhão de vítimas, de homens, mulheres, crianças, idosos que se ofereceram em holocausto por amor a Jesus. Aquela doutrina dos homens e das mulheres do caminho, repetindo a experiência daquele homem que veio das estrelas, para que nunca mais houvesse trevas na terra. Daquele símbolo amor, eis que eu vos amo desde o princípio dos séculos, e antes que vós fosseis, eu já o era. Então, foi desferido o golpe pelo imperador Constantino, que em homenagem à sua vitória na ponte Milvia, sobre o Tíbere, em Roma, utilizando-se o símbolo da cruz para ganhar a luta contra o seu adversário, que seria imperador, que ao assinar o Edito de Milão, tornou a doutrina do caminho em uma organização religiosa de natureza sócio-apostólica, econômica, e estirou do seu nome a palavra cristã, dando a organização da Igreja Apostólica Romana, com todo o respeito que nos merece, particularmente hoje na figura ímpar do Papa Francisco, esse cristão que está restaurando a confiança do mundo na certeza de Deus e do amor. Esse que veio, como ele disse no momento da coroação, dos fins do mundo, da Argentina, já que a Itália, especialmente Milão, Veneza, deram as maiorias papais, como a Holanda, como também outros países da circunferência. Pela primeira vez, as Américas levavam ao sólio dito de São Pedro a sede e a gestatória, a personalidade de um homem simples e bom, de sorriso afável, como Francesco Bernardone, do século XII, e que vem restaurando o cristianismo no coração, não somente dos católicos, mas da humanidade, que se atreve com essa grandeza moral a pregar contra o aborto delituoso, que não condena aqueles que eram considerados marginais, e que teve a coragem de dizer essa frase: o Papa
que a partir de 1880 se tornou infalível por ocasião do grande encontro em Roma, quando se estabelece que o Papa não errava nunca em coisas do Estado Vaticano. E ele declara: quem sou eu para julgar? Quebrando todos os protocolos aristocráticos e sendo detestado pela cúria, porque teve a coragem de comparar a cúria do Natal, do ano em que ele foi tornado Papa, com as enfermidades mais graves. Você é semelhante ao Alzheimer. Você, semelhante ao transtorno de Parkinson. Você, porque haviam transformado a doutrina de Jesus nas cruzadas, na tremenda Inquisição, que matou mais de 10 milhões de pessoas, mais do que os campos de concentração. Eu me recordo que o historiador francês estabeleceu que na França a Inquisição matou mais gente do que nas guerras púnicas, isto é, as guerras entre gregos e persas. Em nome de Jesus, que veio para amar, que veio para nos salvar através do trabalho de redenção de nós próprios. Dele que manda perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, naquele dia, a doutrina deixa os caminhos do sofrimento para sentar-se ao lado do Papa, o imperador. E Constantino vai adulterar a palavra sublime do Evangelho e enriquecer as nossas vidas de fábulas com a sua mãe, que teria ido à chamada Terra Santa e encontrado a cruz em que Jesus morreu. Como podemos ser tão ingênuos? Porque crucificar, que era uma arte dos fenícios, adotada pelos romanos, era tão simples como pentear o cabelo. E de uma vez, por volta do ano 150, os romanos, portanto os césares, mandaram crucificar aproximadamente 60 mil hebreus que se haviam rebelado contra Roma. E foi estabelecida a segunda diáspora, quando os judeus foram expulsos de Israel e somente puderam voltar em 1947 pela ONU, graças a um brasileiro, que era o secretário-geral, Oswaldo Aranha, e que nós brasileiros não sabemos ou queremos não saber. Então aí está o Papa Francisco trazendo a mensagem de ternura do Cristo. Todas as religiões são válidas, proclama, desde que falem sobre Deus, sobre o amor. Então, o que fez Jesus? Sabia das nossas defecções, que nós iríamos maldizê-lo, iríamos lutar, matar, o que sofremos hoje ainda dos muçulmanos, encarnados e desencarnados, dos judeus, dos expurgos da Europa, de Espanha, de Portugal, da Itália, da Alemanha, é resultado desse ódio religioso inculcado pela fé, que chegou a dizer que os negros não tinham alma, nem as mulheres, e que se podiam matar os índios, porque também não tinham alma. Não é uma censura, é história universal. Leia-se qualquer historiador, para vermos como fomos, como agimos, e a que ponto chegamos até que gritamos: piedade, Senhor. Em pleno século XVIII,
no século dos sofrimentos da Revolução, quando as tropas guerreiras disseminaram a morte pelas ruas de Paris e da França, e José Guillotin ergueu a arma de destruição, quando o materialismo expulsou Deus da França, a ponto de que os revolucionários de 89 substituíram todos os nomes religiosos de ruas e de praças por nomes pós-revolucionários. Até o dia 2 de dezembro de 1804, quando Napoleão Bonaparte, na Catedral de Notre-Dame, diante de um coro de 200 vozes e de 15 mil pessoas, foi consagrado imperador dos franceses e assinou uma concordata trazendo Deus de volta à França. Mas, retificando, 2004, exatamente nesse momento, o Consolador que Jesus havia prometido chega também a uma Europa conflagrada, a uma França quase destruída, que ainda tem as marcas da guerra dos 100 anos, da guerra dos 30 anos, exatamente na hora da França libertada, capital da cultura mundial, a cidade luz, cuja epígrafe dizia: é melhor ser vaiado em Paris do que aplaudido no mundo inteiro e em Paris ignorado. E nasce Hippolyte Léon Denis Rivaio, no dia 3 de outubro desse mesmo ano de 1804. Napoleão, 2 meses depois, faz-se imperador e tenta conquistar a Europa. 2 meses antes, nasce Hippolyte Léon Denis Rivaio. Mais tarde, Allan Kardec, que vai conquistar o mundo, trazendo o Consolador, trazendo a doutrina espírita, que é a terceira revelação hebraico-cristã. Porque houve outras revelações. Houve a revelação de Zoroastro, de Krishna, de Buda, de Lao Tse, de Confúcio, de Akhenaton e de outros tantos. Mas na história judaico-cristã, a terceira revelação é o Cristo que volta. A primeira é Moisés, com a lei. A segunda é Jesus, com o amor. A terceira é o Espiritismo, com a caridade. E aí está Jesus de volta, anunciado pelos imortais, que asseveram ser Jesus o ser mais perfeito e puro que Deus nos enviou para servir-nos de modelo e guia. Então veio o Espiritismo repetir as suas lições, falar novamente da tolerância, da fraternidade, da pureza de coração, da doçura, da afabilidade, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pareceu voltar agora não mais para cantar nas margens de Tiberíades, o mar de Genezaré, mas no grande mar da humanidade, para dizer baixinho: venha a mim, você que está sofrendo, e eu aliviarei o seu fardo e não o julgarei. Ele parece caminhar de sandálias pelo solo dos nossos corações solitários e tornar-se o amigo de quem não tem amigo. Ele veio restaurar a vida e ser o licor da divina providência junto aos nossos corações. E os espíritos, quais estrelas que desceram dos céus para iluminar a terra, depois de repetirem as suas lições, todas elas, está dizendo coisas novas, que naquele tempo não podíamos entender. Está falando-nos que as estrelas não são lâmpadas mágicas para iluminar a noite, como se dizia então, que a terra não é um disco que tem por centro Jerusalém, é uma esfera ovoidal, para nos falar a respeito
da astronomia e a sua grandeza, para nos falar das micropartículas pela física quântica, confirmando a realidade do ser imortal, para nos falar do macrocosmo, da química, nas suas expressões mais elevadas, da biologia molecular, da cibernética e da comunicação virtual. Vivemos um momento em que a ciência atinge o seu apogeu e o Espiritismo leva ciência, que também é o contributo do amor, para que as duas asas que constituem a sabedoria da linguagem vulgar, sentimento e conhecimento, coração e inteligência, possam, essas duas asas, fazer-nos voar. E as vozes voltaram, o silêncio das sepulturas foi quebrado, e eles disseram que estavam vivos. E voltaram para mudar as paisagens terrestres, darem sentido à nossa vida. Nesta época de homens e mulheres vazios, que estamos buscando coisa nenhuma, que estamos nessa volúpia do prazer, mas de um prazer insaciável, e que nos sentimos muitas vezes poderosos na política, na religião, na aristocracia, na economia, e imensamente felizes nos sentimentos. Vem Jesus e preenche a lacuna. Que seria de nós se esse doce amigo dos desafortunados permanecesse crucificado? O Espiritismo veio descrucificá-lo, veio fazê-lo caminhar na rua. No Brasil, no ano passado, foram assassinadas 63.284 pessoas, com armas de fogo. Se computarmos outras armas, suicídios e acidentes de automóvel, superaremos 100.000 pessoas, miseravelmente, assassinadas pela ausência de Deus no coração das criaturas humanas. E temos a presunção de dizer que somos uma civilização culta, que mata no ventre e procura coletar no planeta Marte um vírus e diz que é vida, e o ser no ventre mata, dizendo que não é nada. É um paradoxo. Esse crime é hediondo, porque a mulher tem direito ao seu corpo, e quem nega? Só que o seu corpo não é o corpo do ser. O seu corpo tentou expulsar, logo depois da concepção, hormônios específicos tentaram expulsar o feto, porque é da organização humana. E ele, através de substâncias opostas, sobreviveu na intimidade do útero. Mas a nossa presunção, a nossa vaidade, o nosso nada mental, resolve tirá-lo com vida aos 5 meses, estrangulá-lo nas laminárias e dizer que isso é direito de matar. Vai chegar o dia, e não muito longe, que também vão matar os velhos. Porque se uma criança atrapalha a vida de alguém, os idosos também. E eu me lembro de Malthus, que abriu as portas para a eutanásia. O malthusianismo, que vige em muitos países, na Suíça, na Holanda, e já se estuda na Alemanha, etc., é uma chaga aberta. E não pode haver nada mais difícil em um lar do que o idoso, portador de Alzheimer, portador de uma trombose, portador de um derrame cerebral, ou propriamente do desgaste orgânico, que se mate, como declarou Hitler, que se mandem aos fornos crematórios crianças que têm o mau hábito de molhar a cama até os 10, 12 anos, porque seria, para o sistema nazista,
uma patologia. Então deve ser uma patologia nós, as pessoas idosas, darmos trabalhos aos jovens. Que se não morrerem, idosos também ficarão. E talvez com menos possibilidades por causa da sua vida de desgaste na juventude. Aos 91 anos, perfeitamente lúcido, e independente para os movimentos, com uma problemática que não é da idade, é congênita, uma problemática de vértebras, que eu trouxe do berço, mas que somente foi identificado agora, e que jamais me incomodará antes, mas que ataca a qualquer idade. Então, ter um idoso em casa que mate, dirá o jovem. E então ele também, mas que me mato, só que não morre. A lei é incoercível. Não dobramos as leis cósmicas do universo. Essas leis imponderáveis, que a pouco e pouco a ciência vai penetrando nos seus efeitos. Sempre houve ondas Hertz, e nós ignorávamos. Sempre houve micropartículas e macropartículas, e nós não sabíamos. Sempre houve vírus que dizimaram a humanidade. A peste negra na Europa, que matou 3/4 partes da humanidade, desapareceu tão misteriosamente como surgiu. A peste bubônica dos anos 30, eu sou contemporâneo dela, que um rato transmitiu. A mesma peste que veio dentro de um navio, e o navio perdeu toda a tripulação. E os ventos levaram até Southampton, na Inglaterra, e ali no porto, um rato desceu e contaminou a humanidade. São leis inexoráveis que a nossa pequenez percebe, mas finge não entender. E ninguém pode fugir dessas leis. Então o Espiritismo vem nos falar a respeito dessa grandeza, com uma lógica de bronze, uma lógica de ferro, dizendo que nós somos imortais, foram os próprios imortais, e consolando-me. Quando eu era jovem de 18 anos, e havia vindo para a capital sem querer fazer autobiografia, perdi o emprego com 13 dias de trabalho, no mês de agosto, no dia 13 de agosto. Eu era funcionário de uma organização de seguros. E a guerra havia terminado. E a SATMA, Sul-América Terrestre, Marítimos e Acidentes, como muitas empresas, tiveram que, da crise do após-guerra, demitir os funcionários mais recentes. E eu tinha 13 dias, era datilógrafo. O gerente me chamou e disse: lamentamos muito, meu filho, era o meu primeiro emprego, mas estamos demitindo os mais novos. Passe no caixa e receba o seu salário. Eu então entendi que havia fracassado, jovem experiente, que tinha um ideal e ainda tenho. Então, não tendo uma religião definida, eu me lembrei do suicídio. Era uma vergonha. Voltar para casa fracassado. E em Salvador era o hábito das pessoas atirarem-se do edifício mais alto, elevador Lacerda, que liga a cidade baixa à alta. E então eu ouvi uma voz me dizer: venha para cá. Eu sempre ouvi esse chamado. Você aqui será feliz. A obsessão. E então eu fiz uma carta aos meus pais, narrando o meu drama, que ninguém tinha culpa. Eu havia fracassado. Prendi o paletó com clips, subi o elevador Lacerda e preparei-me para me jogar a 90 metros de altura. E no momento em que eu pus a mão para o salto mortal, eu vi a minha irmã suicida, que se matara 6 anos antes. E com aspecto de louca, ela gritava: não faça isto,
ninguém morre. E eu tive um choque tão grande que desmaiei para trás e despertei no pronto-socorro. E até hoje, ainda acompanho a história trágica de minha irmã, que se reencarnou uma vez com uma problemática muito grave do aparelho respiratório e o lábio leporino bifocal, e se reencarnou agora pela segunda vez, resgatando o crime hediondo do atentado contra a vida. Essa doutrina extraordinária que nos põe em contato com aqueles mortos queridos e que nos dá uma lógica de bronze a respeito do ser, do destino, da dor. Nada morre. Nosso psiquismo não morre. A matéria não morre. Desde Lavoisier, que todos sabemos que tudo se transforma. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, Kardec recebe do ser o átomo primitivo, vem de uma estrela, passa pelo meu corpo, passou pelo corpo de Cristo. Há poucos dias, Deepak Chopra, em uma conferência em Times Square, diz aos seus alunos em 10 minutos, temos que reinventar o nosso corpo, porque átomos do meu corpo estiveram no corpo de Jesus Cristo, mas estiveram também no corpo de Aga Khan, mas no corpo de criminosos terríveis como Átila, Alarico Visigodo, Nero, Calígula e tantos outros monstros morais da humanidade. Então, por que a vida deveria morrer no ser que pensa? Se estamos no laboratório de transformações, e a natureza sábia que nos deu a inteligência em a massa encefálica de 100 bilhões de neurônios cerebrais, que magia foi esta que o neurônio derramou? Um neuropeptídeo, um hormônio eletroquímico, e nos deu a faculdade de pensar. Então vem o Espiritismo e diz que nós somos o princípio inteligente do universo, e que estes princípios são Deus, Espírito e matéria, energia. Deus, energia, Espírito, energia, matéria, energia. Então sorrimos ante esta ciência que suporta o bisturi da ciência materialista, que retirou o escalpelo do ateísmo, que enfrenta o marxismo hoje em nossas universidades, falando da solidariedade humana, do socialismo, sim, mas não de Karl Marx, de Engels, mas do socialismo cristão, de uma sociedade justa, em que a abundância de uns não pode ser a miséria de outros, em que devemos repartir equanimemente, e o Estado jamais ser patrão, porque é um péssimo patrão, mas temos a justiça social, que a caridade fará a seleção natural. Almas queridas que me ouvis, corações afetuosos ou tristes que me escutais, parai da volúpia do desespero e pensai. A arte de pensar é privilégio do ser antropológico que somos. E então utilizemos da nossa vida para ser feliz. Uma desgraça pela manhã, um sorriso pelo entardecer, uma lágrima durante a noite. É o périplo da existência carnal. Mas a meta, minha mãe estava desencarnando. A mulher que me amou e a quem eu amei, mais do que a mim mesmo, sábia e nobre. Então, no momento agônico, entubada, com dificuldade, ela diz: meu filho, tudo o que você me disse é verdade. Seu pai está aqui, sua irmã, Nair,
a suicida. Seus irmãos. Então eu pedi ao médico para desentubar. Não havia mais esperança. Ela então me olha lentamente e diz: Di, eu vou morrer, mas vou voltar para tomar conta de você. E voltou, meus irmãos. Ela compreendeu a longa trajetória do seu filho, 91 anos e criança. Somos todos crianças feridas no conceito junguiano e crianças que choram. E toda noite, quando me deito, às vezes sem poder dormir, ela me aparece e me pergunta: já orou, meu filho? E quando desperto, às vezes quase dominado pelo cansaço: ore, meu filho, você vai viajar com o sol, mas não sabe se chega ao poente. Viva, viva, cantando as glórias do amor. Não duvideis, não choremos os nossos mortos. Talvez não tenhamos tido contato com eles, mas não é importante. Importante é que eles tenham tido contato conosco e nos sustentam. A missão do Espiritismo, pois, é dar-nos vida, e vida em abundância, em nome de Jesus Cristo. O Espiritismo é o perdão de Deus à nossa conduta irregular, dando-nos uma nova chance. Gostaria, pois, de deixar esta homenagem a Lauro Enderle, evocando mais de 60 anos de visita a este solo abençoado das antigas charqueadas. E pedir ao Senhor da vida que nos abençoe, a vós e a mim, a todos nós, a ponto de podermos dizer: tanta queixa eu tenho, tanta necessidade se acumula na minha alma, mas eu não tenho a coragem de expressá-las. Então eu quero dizer que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida, exaltando-a e dizendo: obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pela paz, pelo pão. Obrigado pelos olhos meus, que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores de tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu encontro os cegos que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que choram da desesperação. Por eles eu oro e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que legisla, e que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha faculdade de falar, eu descubro na terra os que não podem cantar, que sofrem de afasia, que não falam de noite, que não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos,
mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, pelas mãos de psicografias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar por aqueles que são aleijados, limitados, marcados, paralisados e não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a presença de um gato ou de um cão, porque é muito triste a solidão, mas se eu a ninguém tiver, nem um teto para me albergar, nem uma cama para descansar, nem aí eu me rebelarei, nem aí eu reclamarei, pelo contrário eu direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, obrigado, senhores. Queremos agradecer os irmãos que estão acompanhando o nosso amigo Divaldo Franco, irmãos do Uruguai, Paraguai, e o nosso amigo Juan Danilo, que está ao lado do nosso amigo Divaldo, que é do Equador, equatoriano. A gente agradece a presença desses irmãos. Queridos amigos, queremos fazer um convite neste momento a vocês. Gostaria um pouco de silêncio para esse convite, um convite especial. Queremos assim que vocês se juntem a nós, para que juntos possamos fazer 3 simples homenagens ao nosso amigo Divaldo Franco. Sim, eu falei 3 simples homenagens. Por que simples? Porque simples é a vida do nosso amigo Divaldo. Então queremos que vocês se unam a nós a partir de agora. Divaldo Pereira Franco completa 71 anos de atividades na doutrina espírita. São 71 anos de muito trabalho no bem, de amor à causa de Jesus. E nós queremos homenageá-lo, agraciá-lo com um presente, com uma placa em homenagem a esses 71 anos. E para entregar essa placa, convidamos a senhora Fabiana Costa, da comissão organizadora do evento, para entregar este presente.
no dia 15 de outubro de 1991, conforme Lei Municipal 3418, o nosso amigo Divaldo Pereira Franco recebeu o título de cidadão pelotense. E nós, pelotenses, também queremos agraciá-lo, homenageá-lo. E para isso, nós vamos presenteá-lo com um kit de lembranças da nossa cidade de Pelotas, a nossa querida Princesa do Sul. E para presenteá-lo, convidamos a senhora Clotilde Vitória, secretária de Governo da Prefeitura Municipal de Pelotas, para fazer a entrega deste presente. Ainda tem mais uma homenagem. No dia 6 de junho de 1957, o nosso amigo Divaldo Pereira Franco chegou pela primeira vez aqui na nossa cidade. E de lá para cá, muitas vezes ele esteve aqui, nos presenteando com essa oratória, nos trazendo a mensagem consoladora de Jesus a nós todos. E nós, espíritas pelotenses, e nós, espíritas gaúchos, queremos homenagear com um simples presente, que é um par de canecas. Mas essas canecas estão gravadas as imagens, as fotografias do nosso amigo Divaldo, quando aqui ele esteve pela primeira vez. E para fazer a entrega deste presente, convidamos a presidente da Liga Espírita Pelotense, Fernanda Farias. Confesso a minha surpresa e reconheço não merecer. Agradeço a homenagem, transferindo-a para os espíritas pelotenses da primeira hora, que foram os verdadeiros heróis. Nós já encontramos a trilha que eles abriram. Ficou muito mais fácil. Aceito o carinho, o mimo, como estímulo neste declínio da organização física. As lembranças carinhosas, sim, ficarão no meu coração. Mas as homenagens, eu as dirijo aos espíritas pelotenses da primeira vez. E quero advertir que se mata velho com choque. Então, muito obrigado.